Bom dia a todos, meu nome é Gabriela, nós somos o grupo 4 e vamos apresentar o nosso trabalho final da disciplina de alvenaria estrutural. A edificação dimensionada trata-se de um prédio residencial multifamiliar, composto por 9 pavimentos, 4 apartamentos por andar e um pé direito de 2,70 m. O bloco que nós utilizamos é um bloco não modular, com dimensões de 14 por 19 por 39 centímetros. As lajes são concretadas em obra e tem 10 centímetros de espessura. Para que fosse possível fazer a modulação, a gente utilizou alguns blocos especiais, como, por exemplo, compensadores maciços de 5 centímetros na platibanda da cobertura do prédio. Nas amarrações em T, é necessário fazer um corte dos blocos canaletas, em obra também, de 40 centímetros para que fiquem com 35 centímetros. E nos encontros em L, será feito em obra também um corte dos blocos J, num ângulo de 45 graus, que serão encaixados. Bom, então, para nós realizarmos o nosso dimensionamento dos nossos blocos, partiu-se do cálculo das áreas de influência de cada uma das paredes na laje sobre o que ela deveria suportar. Para isso, utilizou-se o método das charneiras plásticas, em que se realizam diferentes angulações para se partir qual que vai ser o ângulo de a área total de cada uma das paredes. Esse ângulo que se divide as áreas depende do modo de engastamento das lajes, e não vamos se aprofundar muito aqui, mas já foi amplamente estudado durante o curso de Engenharia Civil da UFRGS. Bom, então, nós separamos as paredes em paredes horizontais e verticais, no sentido, olhando o projeto arquitetônico, e dividimos em duas áreas distintas em cada uma das paredes, uma área à esquerda e à direita, ou acima e abaixo, no caso para as paredes horizontais. Então, nós calculamos a área total de influência de cada uma das paredes. Com isso, nós também determinamos os componentes que geram a carga para cada uma das paredes. Para os pavimentos tipo, nós consideramos peso próprio da alvenaria, o peso da laje de concreto armado, uma camada de regularização de 3 centímetros no piso. Porcelanato, nós consideramos por simplicidade e por segurança também um porcelanato de 1 centímetro em todo o apartamento, em todos os apartamentos, desculpa. Um revestimento de argamassa em paredes, todos esses valores nós chegamos retirando de norma, e o revestimento através de norma também de 2 centímetros de argamassa para cada um dos lados da parede. E também na situação da escada nós tivemos uma situação peculiar em que nós consideramos todo o peso da escada concentrado na laje, tanto na laje inferior quanto inferior, dividindo o peso de cada lance de escada em 2. E esse peso acabou se distribuindo nas paredes em que aquela parte da laje estava chegando, digamos. Para a cobertura foi um pouquinho diferente, porque a cobertura que eu digo, o último pavimento antes da laje final, onde tem a platibanda, que nela nós consideramos o peso próprio da alvenaria, o peso da laje e apenas a camada de regularização e a platibanda também. Não teve porcelanato nem revestimento de paredes, porque obviamente não tinha paredes, e também escada. Bom, então, para as cargas verticais, o peso próprio nós calculamos através do peso específico retirado de norma vezes a espessura e o pé direito. Para o peso da laje, todos os pesos que nós calculamos, nós achamos em kN por metro de parede. O peso da laje nós calculamos através do peso específico do concreto armado, 25 kN por metro cúbico, vezes a altura da laje, que no caso foi de 10 centímetros, e a área variável para cada uma das paredes, porque depende da área de influência, e o comprimento de cada parede também variável para cada parede, obviamente. O terceiro item, a camada de regularização, nós calculamos através do peso específico da argamassa, com cimento e areia, de 21 kN por metro cúbico, todos os valores retirados de norma, uma espessura de 3 centímetros e também área e comprimento variáveis para cada uma das paredes. O porcelanato,
calculado com um peso específico de 23 kN por metro cúbico, uma espessura de 1 centímetro e, novamente, variável a área e o comprimento. O revestimento de argamassa, ele é fornecido por norma para blocos de 14 centímetros de espessura e 2 centímetros de espessura de revestimento em cada lado. Ele considera 19 kN por metro quadrado de parede. Então, com isso, nós multiplicamos pela altura, pelo pé direito, no caso, 2,7, e achamos, assim, para esta viga, para esta parede, desculpa. E para a escada, nós multiplicamos novamente o peso específico do concreto armado, adotamos uma espessura média de 15 centímetros para a escada, calculamos a área da escada, que, contando os lances da escada, o patamar e o segundo lance da escada, e o comprimento total da parede. Por fim, a platibanda foi a mesma forma como o cálculo do peso próprio da alvenaria. Então, nós também utilizamos a norma NBR 6120 de 2019 para achar os valores de sobrecarga que vão incidir sobre cada uma das lajes. Com essa carga e essa sobrecarga, nós conseguimos achar o carregamento permanente e a sobrecarga para o pavimento tipo e para o pavimento de cobertura. E nós concluímos que as paredes 38 e 39 são as mais carregadas para o apartamento tipo, enquanto as paredes 8, 9, 19 e 20 são as mais carregadas para o pavimento de cobertura, como a gente pode ver nesse slide. Então, fazendo uma análise global, nós tivemos um carregamento de 195 kN por metro de parede no térreo. Bom, então, partindo-se para fazer uma análise completa, também são necessárias as considerações nas cargas horizontais. E o vento, como nossa edificação tem 9 pavimentos, o vento se faz uma carga muito importante. O vento foi utilizada a norma 6123 de 1988, onde há uma sequência de fórmulas em que eu não vou entrar muito a fundo aqui, mas se parte de alguns pressupostos de projeto. Por exemplo, que o nosso terreno tem poucas ondulações, que é uma região com 40 metros por segundo de velocidade base de vento, isso através do mapa de isopletas. E também calculamos outros coeficientes, como o S2, ali, que depende de rugosidade de terreno, geometria do projeto, a altura do pavimento em que a gente está tratando, e coisas do tipo. Então, assim, realizamos o cálculo. Através da velocidade característica do vento, nós conseguimos achar a força de obstrução que esse vento vai causar, e assim a força gerada pelo vento na estrutura. Nós conseguimos achar a força do vento para usar posteriormente em outros cálculos. Além disso, nós também temos que calcular as cargas horizontais devido ao desaprumo, porque certamente vai ter algumas minúcias que não vão sair exatas na execução. E essa carga foi calculada através da fórmula que segue no slide. E nós adotamos um peso total de 2.139,64 kN por pavimento tipo, que foi o que achamos multiplicando a carga incidente em cada parede vezes o seu comprimento. E achamos uma carga horizontal de desaprumo de 4,21 kN. Bom, eu sou o Marcelo e vou falar sobre as solicitações globais referentes às cargas horizontais, que são duas fórmulas que nós utilizamos para conseguir as cargas, que são a fórmula para achar a solicitação da cortante e do momento. Aqui o nosso quadro com as solicitações que a gente encontrou. A gente consegue observar que no primeiro pavimento, que é o pavimento térreo, acontece o maior acúmulo de solicitações, tanto para a cortante quanto para o momento. Aqui as fórmulas que a gente utilizou para realizar o cálculo da inércia e da rigidez das paredes. Para a inércia, a gente precisou dividir as paredes em quais paredes são as contraventadas, realizam contraventamento, para a gente pegar o comprimento das paredes conforme a planta a seguir no slide. Aqui são as paredes consideradas no contraventamento, então foi dividido em 6 paredes horizontais, que algumas se repetem durante a planta, e mais 6 paredes verticais que também têm repetições, por exemplo, a PY
tem 4 repetições na planta baixa. Aqui os cálculos das inércias das paredes, tanto no eixo X quanto no eixo Y, e as suas rigidezes. Aqui a solicitação devido ao esforço cisalhante obtido no eixo X, que nos obtivemos a maior solicitação na parede PX5, conforme é possível observar no quadro, teve uma solicitação de 75,12. Aqui a solicitação no eixo Y foi a PY1, com uma solicitação de 49,48 kN. Que para o eixo X, relação momento-fletor, a parede mais solicitada foi a PX5, com 1.227,32 kN por metro. Aqui, em relação ao eixo Y, foi a PY1, com 809,88. O dimensionamento do bloco foi baseado na parede 36, que foi a mais solicitada, conforme a tabela mostra, com 188,90 kN por metro. Aqui alguns parâmetros que nós utilizamos para realizar o dimensionamento do bloco a ser utilizado. Nós consideramos uma eficiência de prisma de 0,65, a espessura da parede efetiva de 0,14, a altura efetiva 2,8, e com base nesses dados a gente realizou o cálculo para chegar na resistência do prisma. A resistência do bloco a gente encontrou calculado 9,49 MPa, só que ao adotar o 10, que seria o número comercial acima, nós não encontramos, não conseguimos, nas verificações, ele não atendeu. Então a gente teve que aumentar até 15 megapascais o bloco para que fosse atendido as verificações que vamos ver a seguir. Então no final ficou a nossa resistência da parede com 6,82 megapascais. Bom, meu nome é Gabriel. Eu vou estar falando um pouquinho das verificações que fizemos, conforme normas são necessárias que sejam feitas 3 verificações. A primeira verificação em relação à flexocompressão, que determinou o aumento da resistência do nosso bloco, conforme o Marcelo falou anteriormente. As tensões obtemos através do relacionamento das plantas, o Marcelo apresentou anteriormente também as plantas que apresentaram as paredes de contraventamento, relacionando com a planta de divisão de cargas. E aí a gente conseguiu obter os valores das tensões e assim também obter os valores finais da verificação. Como não deu ok, a gente aumentou a resistência do bloco. E posteriormente a nova adequação deu ok. A segunda verificação que realizamos foi em relação à tração. Os 3 valores à esquerda na tabela são as tensões que são retiradas diretamente da planilha anterior. E aqui as verificações deram tudo ok. E por último, a verificação do cisalhamento, conforme as tensões também são retiradas das planilhas anteriores e os dados são utilizados alguns que o Marcelo também já apresentou anteriormente na tabela que determinou as características do bloco e as características que a gente usou no nosso projeto. E aqui deu tudo ok também. Então, concluindo o trabalho, a gente dimensionou pelas cargas nos pavimentos tipo de cobertura
calculamos as cargas verticais e horizontais nas paredes, determinando a parede mais solicitada, a gente conseguiu determinar a resistência do bloco necessário para utilizar em toda a edificação. E concluímos que a alvenaria estrutural ela oferece uma melhor distribuição das cargas ao longo da edificação, se comparado a estruturas convencionais. O sistema construtivo ele oferece uma maior agilidade e rendimento na produção das obras.